O meu amigo Diego, e prefiro dizê-lo assim em vez de pomposamente o meu editor, propôs-me responder a um inquérito que servisse de apresentação ao livro Um Senhor com Poderes Estranhos e Diversas Virtudes. Gostaria de dizer, desde já, que aquele título foi escolhido ao gosto do Diego, de entre os 100 títulos que compõem o livro. O que vale por dizer que nenhum deles é preferencial. Todos os textos passaram por um trajeto profissional. O meu trajeto profissional. Agora, como então, nessa altura, cada texto, mais do que uma posição pessoal, a minha posição, com a pretensão de fazer doutrina, é apenas um pré-texto para provocar e, pela via do diálogo, provocar-me. Vou falar um pouco de mim. Olha, por exemplo, para falar do meu nascimento, eu nasci na Rua dos Caldeireiros, entre o relógio dos clérigos e, pela janela das traseiras, a colina da Sé. Mas gosto de recordar que me disseram que eu tinha vindo de Paris. Era uma história de então, falava-se assim aos meninos. E depois, claro, ocorre logo falar, e a tua infância? Bem, a infância, aquilo que me ainda recordo muitas vezes, é que construía redutos com cadeiras e mesas. Era a primeira tentativa para me defender. Mas, por outro lado, neste trajeto que sempre houve entre mim e o outro, eu saía desses redutos para ir ouvir poesia no colo do meu pai. A seguir, claro, e ainda na infância, levanta-se o problema. E a escola primária? A escola primária, há dias veio lá o Diego e mostrei o portal desse colégio de São Domingos. E disse-lhe uma coisa que nem sequer é assim muito, meio dizer, difícil de entender. Ali o medo era recompensado. A seguir veio o Liceu. O Liceu, para quem entende a história do Porto, era um casarão com 2 nomes, que sucediam ora Rodrigues de Freitas, ora Dom Manuel. Isto tem uma conotação sociopolítica que eu gostaria que poderíamos conversar. A gratidão que eu senti mais tarde pela formação universitária. A gratidão porque foi um ponto de partida para me encontrar autenticamente e libertar-me. Libertar muita coisa. Ao mesmo tempo um desamor, porque aquilo não era realmente a experiência universitária que eu desejaria. Mas isto levava-nos muito longe. A seguir veio a minha experiência docente. Claro, teria de dizer fui professor. Eu não gosto muito de dizer fui professor. Eu preferia dizer fiz profissão de, como entreguei-me, tive o cuidado de ser, fazer alguma coisa, e eu lembro-me logo de uma profissão que eu gostaria de ter também, ser teatro. Porque, de facto, o espaço onde eu fazia profissão de era como um teatro, um teatrinho de bolso. E aí eu comecei a pensar e a perceber nas proximidades que deveria defrontar mais tarde entre as experiências do desenhar e do escrever e do falar até. Porque, por exemplo, não há nada para mim tão próximo da experiência de quem pega no lápis para desenhar e sente que isso é muito próximo de quando eu experimentava e dolorosamente que se me apagava de todo o que iria iniciar uma aula. São 2 situações talvez difíceis de entender, explicar, mas eram assim. E por isso mesmo também a própria escrita nunca a senti tão viva como quando riscava, quando desenhava com um pedaço de giz sobre um quadro negro. Se me perguntarem, e as leituras? Bem, a leitura. A leitura é uma experiência de amizade quando os amigos não estão presentes. Música. Recordo-me de quantas vezes me deleitei por não se apagarem os sons quando a noite descia.
há talvez aqui uma perenidade da música que faz dela algo de especial. Foi-me posta também uma pergunta que parece que está aqui um pouco, talvez a mais, não sei. E o Porto, a tua cidade? Eu gostaria de dizer, porque isto para mim é muito importante, o Porto é tudo o que eu detesto, ao mesmo tempo no único sítio que eu julgo digno para viver. Estou a aproximar-me de um tema fundamental, que é, porque eu não gosto nada de dizer que fui professor de filosofia, não gosto nada disso, porque eu de filósofo não sou. Mas, se me perguntarem, o assombro, assombras-te? Já te assombraste? E eu lhe outra vez, até à infância, e dizia que me assombrava quando descobria uma nova figura, uma figura inesperada no desenho das nuvens. Filosofar, para mim, que filósofo não sou, pode ser isso. Às vezes, eu penso, e tu? Como é que te colocas quando criticas? Eu gostaria de corrigir. Eu não gosto, que não é bem criticar. Eu prefiro dizer provocar. Porque logo a seguir vem como se a colação, que é o rir. Eu diria assim, nunca nos bastemos de nos provocarmos. Isso é o rir. Posso falar agora um pouco, e devo falar, um pouco do livro O Senhor com Poderes Estranhos e Diversas Virtudes. Na base, como poderia explicar, está o desafio a fazer de um texto com 100 palavras uma estrutura fechada. Eu explico um bocadinho melhor. É um texto com 100 palavras, nem mais nem menos, mas nunca acrescentando uma palavra se ela faltar, nunca retirando se ela estiver a mais. Quer dizer, é quase como um círculo. E isso, essa estrutura aproxima. E voltamos a algo que eu já disse atrás, é escrito desenho. Como se escrever fosse desenhar com a outra mão. A partir daqui, é claro, evidentemente, as histórias que eu ouvi, os dizeres que passaram ao meu lado, e nessa altura, e agora outra vez, afeiçoando-os como então gostava de os levar aos meus alunos, e agora refazer essas conversas desenhadas que então delineava com o apoio do meu velho amigo Quadro Negro. Havia tanta coisa para dizer, acerca do livro. Eu vou ficar por aqui. Uma última pergunta que me podia fazer. Expectativas. Bom, gostaria que alguém decidisse servir-se do livro como cá está o tal pretexto para conversas com os amigos. Acho que isso é uma maneira de darmos as mãos. Eu gosto disso. Thank you.